Graça e paz à Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos novamente aqui. Quero saudar os nossos pequenos para trazer também a lição que nós estamos estudando, a revista do primário, O Começo da Igreja, né? Que nós estávamos estudando a semana passada, iniciamos essa revista que falamos sobre como Jesus deu as instruções para os seus discípulos e mandou que eles ficassem em Jerusalém. E hoje nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, né? A sua descida. E como se deu isso? Nós vamos estudar essa lição no livro de Atos, o livro histórico, né? Que se encontra no capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, do 1 até o 42. E também se encontra em João, Evangelho de João, 14, do 15 ao 31. Bom, nós vamos estudar o que diz essa história, né, da descida do Espírito Santo. Muito bem. Quando nós estudávamos a semana passada, nós falávamos que Jesus deu todas as instruções e algo Jesus falou para eles. Sobre o quê? Sobre a promessa do Espírito Santo. Quando Jesus falou sobre essa promessa, Jesus foi levado ao céu e ocultado numa nuvem. E após este dia, ele havia dado uma ordem para os seus discípulos ficarem em Jerusalém. Para até naquele dia, onde Jesus havia determinado, ser cheios do Espírito Santo, né? Ficar lá até que seja cheio do Espírito Santo. Falamos que eles eram testemunhas, né? Que era isso que Jesus estava dizendo, que eles iam ser testemunhar de Jesus. Tudo isso na última lição, na primeira lição. Então, aqui nós estamos falando que o Espírito Santo havia uma promessa e que o Espírito Santo de Deus ia descer. Quando Jesus subiu, ele falou sobre esta promessa. A partir daquele dia, passou-se 10 dias. Aí aconteceu a festa de Pentecostes. E nessa festa de Pentecoste, o que é a festa de Pentecoste? A festa de Pentecoste era a festa da colheita que havia em Jerusalém. Vinha pessoas de todas as regiões, né? De todas as regiões, para quê? Para dar o seu fruto, para tirar ali o primeiro da colheita e dar ao Senhor. Então vinha de todas as regiões ali daqueles países que falavam outros idiomas, né? Outras línguas. Então, quando Jesus falou para os seus discípulos, ficai em Jerusalém, era uma ordem, né? Para que eles esperassem a promessa, né? E eles ficaram em Jerusalém. E quando foi a festa que o povo judeu comemorava, Pentecostes, lá estavam eles também nessa festa, lá estavam eles neste dia. Foi quando aconteceu, lá estavam os discípulos, né? Todos reunidos. Foi quando aconteceu que o Espírito Santo desceu. Vocês estão vendo, crianças, que vocês não estão vendo o vento, mas aqui está ventando, né? Há um vento aqui. Então, o Espírito Santo, ele é o quê? Ele é Deus, como Jesus Cristo. E ele é a terceira pessoa da Trindade, né? E essa foi a promessa de Jesus para os seus discípulos. Ficai aqui em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder do Espírito Santo. Mas que tipo de poder é esse? Foram cheios de quê? Então, se o Espírito Santo é Deus, e como este vento soprou, ele é um Deus, ou melhor, é Deus que faz parte da Trindade, né? Não adoramos três deuses, mas um único Deus, não é separado, são juntos. E eles trabalham em conjunto. O Espírito Santo, ele é como um vento, né? Simbolizando. A gente não vê. Você vê o vento? Não. Mas você sente o vento, né? E você consegue pegar o vento? Também não. Então, o Espírito Santo a gente sente. Então, o Espírito Santo, ele foi dado aos seus discípulos, aquelas pessoas que tinham Jesus, para quê? Para serem testemunhar de quê? De Jesus Cristo, que ele realmente é Deus. E para que o Espírito Santo veio? Para dar força, coragem, tudo isso que havia necessidade para os discípulos saírem e ser testemunhas, né, crianças? Então, o Espírito Santo é Deus, como a gente falamos. Houve a descida do Espírito Santo. E eu queria mostrar para vocês que os discípulos estão aqui, ó, né, em Jerusalém. Eles não saíram de Jerusalém, tinha outras pessoas junto com eles também, né? Que diz lá no começo de Atos, os apóstolos falam que tinham 120 pessoas por ali, pessoas que seguiam a Jesus e que também estavam acompanhando, né? Então, quando
quando eles estavam em Jerusalém esperando, havia a festa da colheita, muitas pessoas estavam lá, muitas pessoas vieram àquele lugar para quê? Vieram àquele lugar para dar a sua colheita, né? Como a gente havia dito. E o Espírito Santo veio neste dia, dia de Pentecostes, dia da festa. Por isso se comemorava essa festa, né? Porque a festa da colheita foi neste dia que o Senhor escolheu de enviar o Espírito Santo aos seus discípulos. Então, crianças, vamos simbolizar que aqui é os discípulos, é os servos do Senhor, aqueles que andavam com o Senhor Jesus, né? E aqui é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo do Senhor veio, né, enviado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus fala lá que ele foi ao céu e não nos deixou órfãos. Enviou quem? O Espírito Santo, para morar em nós, para viver em nós. E quando ele vem morar em nós e viver em nós, o que acontece? Né? Quando o Espírito Santo vem encher a nossa vida, como veio encher a vida desses discípulos, algo aconteceu. Olha, crianças, eles foram cheios, transbordaram de tanto que? Será que eles foram cheios? O que aconteceu que encheu a vida deles? Por que será que eles foram cheios? Eles foram cheios porque precisavam de quê? De coragem. Eles foram cheios de coragem para falar em nome de Jesus. Também bondade, paz, certo? Mansidão, paciência, longanimidade, perdão, gozo, alegria, amor. Tudo isso encheu a vida dos discípulos, porque o Espírito Santo ele traz isso na nossa vida. Nós estamos cheios de quê? De Deus, do Espírito Santo. Tudo isso faz parte da vida de alguém que conhece o Senhor, sabe? Então, com isso, o que eles faziam? Falavam da palavra. Só que tinha outras pessoas lá e eles ficaram muito alegres com tudo aquilo, sentindo aquela alegria no coração, onde o Espírito Santo encheu a vida deles com essa convicção de que Jesus realmente é o nosso Deus, com essa convicção de que eles teriam que levar a palavra de Deus sem medo, né? Com bondade, com amor, com mansidão, com tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E o que aconteceu? Que um deles, né? Todos eles estavam muito alegres e ali estavam cheios de pessoas, né? Olha, muitas pessoas vinham a Jerusalém neste dia. Então, tinha muitas outras pessoas. E o que aconteceu? Muitas pessoas que falavam outro tipo de idioma, viu, crianças? Como, por exemplo, a gente mora no Brasil, vem o japonês, vem o chinês, vem um que mora na Austrália, outro que mora no Oriente. São línguas que a gente não entende, né? Quando nós estudamos a língua, o idioma, a gente vai entender, mas não compreendemos, são estrangeiros. E assim era naquela ocasião. Só que eles começaram a adorar e glorificar o nome do Senhor com tanta alegria, que chegou o momento em que as outras pessoas falaram: o que acontece com esses galileus? Estamos ouvindo eles adorarem a Deus na nossa língua, no nosso idioma, e eles, esta hora da manhã, era 9 horas da manhã, e o que aconteceu? Que as pessoas estavam questionando o que estava acontecendo, porque eles eram galileus, como é que eles podiam falar outras línguas de outros países, né? Sem estudar. Então, Deus deu graça a eles, né? De alguma maneira, aqueles homens entenderam o que eles estavam falando, né? No idioma deles. Falando o quê? Falando das grandezas de Deus, adorando a Deus. E nesse momento, se levantou Pedro. Pedro se levantou e ele, com coragem, porque estava cheio do Espírito Santo, com ousadia, ele começou a falar sobre a obra de Jesus. Por que Jesus veio, né? Ele foi falar que Jesus Cristo morreu, mas não está morto, foi ressuscitado, a necessidade de nós crermos em Jesus, a necessidade de nós sabermos quem é Jesus. E ele começou a falar com ousadia, com graça, e aquelas pessoas foram ouvindo, e muitas daquelas pessoas creram nele. Então, quantas pessoas creram nele naquele dia? Quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas estavam ali convictas de que toda aquela história, de tudo aquilo que o Pedro havia falado, com tanta convicção, com tanta confiança, aquelas pessoas creram que Jesus Cristo é o Salvador. Então, Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, todos nós, crianças, nós somos cheios do Espírito Santo para falar em nome de Jesus, para falar das grandezas de Jesus. Mas muitas vezes falamos de Jesus a alguém e o que acontece?
Eles zombam de nós, não querem saber de nós, não querem crer na palavra, mas isso aconteceu com eles, porque tinha alguns que zombavam daqueles discípulos que ali estavam, porque dizendo que eles estavam embriagados, bêbados, 9 horas da manhã, e isso não era nenhuma embriaguez, mas era alegria, era algo que eles tinham em seu coração que estava transbordando. Sabe, criança, aquela alegria que você tem quando você ganha algo que você queria muito? E o que você faz? Você fica alegre, você conta para as pessoas, você mostra sua alegria e seu amor. Assim Pedro fez. Com muita ousadia, com muita graça, ele saiu e falou àquela multidão com coragem, que é isso que o Espírito Santo traz para nós. Coragem, criança. Aonde você estiver, você tem que ter coragem para falar em nome de Jesus. Só que essa coragem não vem de você, vem do Espírito Santo. Ele colocou no seu coraçãozinho. Quando você começar a falar em nome de Jesus, você vai testificar de que tudo aquilo que Jesus fez foi verdade e ele tem feito em nossas vidas, criança. Então, aqui é a lição número 2, o Espírito Santo desceu. Foi dessa forma, crianças. Então, creia no Senhor Jesus, viu? Essa promessa ele cumpriu. O Espírito Santo mora em você e você tem poder, sim. O poder é a coragem de poder falar em nome de Jesus. E, crianças, até a próxima. Que Deus abençoe a todos vocês e fiquem com Deus. Um beijo da tia Eliane. Amém.